Oi, pessoinha, como é que você tá? Como é que tá as coisas aí? Como é que tá você que tem algum problema de saúde mental? Eu tô a cara do Uber, né? Diz pra mim, não tô a cara de um motorista de Uber. Isso é porque de alguma maneira eu sou e já fui motorista de Uber. E vai tremer um pouco a tela aí, mas eu espero que isso não seja um empecilho pra gente conversar um pouquinho. E sobre o que eu quero conversar com você, sinceramente, a gente sempre dá prioridade para outras coisas, menos para isso, que é a nossa saúde mental. No meu canal eu costumo falar sobre saúde mental porque eu tenho depressão há muitos anos. Meu nome é Diego e há bom tempo eu fico querendo conversar com pessoas que têm algum problema de saúde mental e às vezes não sei como fazer isso. Eu não sei como chegar até essas pessoas, porque eu não sou especialista, eu não sou psicólogo, embora comecei a estudar psicologia e por conta da minha depressão eu acabei trancando a faculdade. E isso é uma coisa que sempre me deixa bastante preocupado, porque eu sei que não é só eu que sofro com essa doença maldita, fora outras, como o transtorno de ansiedade generalizado, que é bastante grave, eu tenho também. E se você tem, eu me compadeço muito por você e quero dizer que sei muito bem o que você sente. Você moça, você rapaz, idoso, crianças que a gente sabe que às vezes desenvolvem a depressão. A depressão a gente sabe que ela pode ser temporária, ela pode ser por um período, ou ela pode ser como no meu caso, que você vai tomar medicação pelo resto da sua vida. Uma hora dessas eu vou fazer um vídeo falando sobre a medicação, que muitas vezes faz com que a gente se pergunte ou fique com medo de que tomar medicamento eu não quero porque supostamente eu posso ficar viciado ou eu vou depender deles para sempre. Não é esse o caso, mas eu quero fazer um vídeo falando sobre isso e já adiantar. Não é isso, tá, gente? O medicamento não vai viciar você se você tiver um bom profissional, né? Um psiquiatra que consiga acompanhar você. E também hoje eu queria falar um pouquinho sobre um problema quase tão grave quanto ter um problema de saúde mental, que é o preconceito, o julgamento errado que as pessoas fazem conosco que temos um problema mental. Para quem viu aquele filme O Coringa, cara, o Coringa é um filme espetacular por contar um pouco sobre uma possível consequência de alguém com problema mental e que essa pessoa ela é mal julgada. É claro que ali o objetivo é muito mais o entretenimento propriamente do que transferir uma mensagem, embora a mensagem ali seja boa. Tem no caderninho do filme O Coringa, ele tem eu não vou dar spoilers, tá? Fiquem tranquilos. Mas no caderninho ele tem ali uma anotação escrita assim: o problema de se ter uma doença mental é que as pessoas querem que você haja como se você não tivesse essa doença. E tem muito disso nessa frase ali no filme, né? Uma frase muito bem pensada, por sinal. Porque, infelizmente, a doença mental, na maior parte das pessoas, ela não dá uma aparência. Então, quando a gente encontra uma pessoa na cadeira de rodas, quando a gente encontra uma pessoa de muletas porque ela perdeu ou foi amputado uma perna ou um braço, é algo de imediato que a gente olha e ou algumas pessoas sentem pena, outras se compadecem, outras simplesmente acham aquilo bacana, que a pessoa se superou com aquilo, né? Ou seja, ela se supera mesmo tendo dificuldade, uma dificuldade que a maioria das pessoas ali não tem, de ter os seus dois braços, as suas duas pernas, de não ter um problema específico, né? E é impressionante como, infelizmente, quando o problema é mental, quando o problema é a saúde mental, seja depressão, ansiedade, seja que a pessoa é esquizofrênica ou que ela tem algum outro tipo de transtorno que leva ela a ficar muito limitada.
tão limitada quanto uma pessoa numa cadeira de rodas. Por que isso? Porque a pessoa na cadeira de rodas, se ela tem a sua saúde mental mais normal, o normal entre aspas que a gente quer dizer no sentido de que aquela pessoa ela consegue se superar, né, mesmo sentindo a tristeza de estar naquela condição, o organismo dela trabalha para que em algum momento ela consiga adaptar a vida dela a ponto de ela voltar a sentir felicidade mesmo estando numa condição muito difícil, que é não ter mais o movimento das pernas, por exemplo. Só que quando esse problema é mental, cara, isso precisa ficar claro, o centro do nosso ser é a nossa mente. O que me faz movimentar as pernas, os braços, é a minha mente. O que faz com que eu converse com vocês agora aqui e mova os músculos da minha face é um processo orgânico que também começa lá na minha cabeça. E se a minha cabeça não estiver centralizada de forma correta, se a minha cabeça não estiver dentro de um padrão aceitável para que ela funcione, para que ela tenha o combustível para seguir adiante, cara, todo o resto vai dar problema. Eu tenho depressão há 18 anos. Por todo esse período eu tomo medicamento. Por todo esse período eu faço tratamento psiquiátrico e psicológico. Eu já fiz psicoterapia durante 3 anos e me foi muito bom. Eu sempre recomendo isso. Só que as pessoas sempre vão esperar de você que tem um problema de saúde mental, que você haja como se não tivesse esse problema. Cara, infelizmente essa é uma realidade que a gente passa no nosso dia a dia. Eu já sofri muito preconceito, porque quando eu comecei lá, um pouco depois da adolescência, no início da minha vida adulta, quando iniciou esse meu problema de depressão, infelizmente as pessoas começaram com aquilo que ainda era dito até pouco tempo atrás: a depressão é frescura. Tu não tem depressão, isso aí é falta de serviço no corpo. Tu não tem depressão, tu tem que lavar uma louça que daí passa a tua depressão. Então eu ouvi tantas coisas, eu tô falando, essas são as genéricas, eu tô falando essas que são as padrões que as pessoas inventavam há pouco tempo atrás para tentar colocar a pessoa como se ela estivesse fazendo uma simulação de que ela está doente. Eu já cheguei a ouvir de pessoas: o Diego ele tem a depressão, só que na verdade ele usa a depressão para não precisar fazer nada. Cara, é muito triste isso, sabe por quê? Porque a depressão ela te deixa num processo de tristeza mórbido, ela te deixa num processo de tristeza melancólico. E não é aquela tristeza que você sente porque você perdeu dinheiro, porque você fez um investimento ou porque você comprou uma coisa que no fim estragou e foi só dinheiro fora. Essa tristeza é uma tristeza que passa. Não importa, ela pode durar horas, ela pode durar dias, talvez uma semana, mas o teu organismo, de você que não tem um problema mental, ele vai trabalhar para que você consiga buscar o equilíbrio novamente. O fato de você ficar triste, você que não tem uma doença mental, não vai fazer você não acordar cedo e ir trabalhar. Uma pessoa com problema mental como a depressão, por exemplo, ela vai ter vontade de morrer e não de levantar da cama. Ela vai ter vontade de que, se ela pudesse apertar um botãozinho e sumir e deixar de existir, ela faria sem pensar. Mas as pessoas infelizmente não têm essa visão, cara. O que mais me dói é que nós, como seres humanos racionais que somos, a gente vê animais na natureza se cuidando uns aos outros, principalmente quando eles formam um bando. Eles vão e cuidam uns dos outros até a morte, se for necessário. Eles lutam literalmente pela sobrevivência. Nós, num processo que a gente faz, que ao invés de a gente pegar uma pessoa em estado de vulnerabilidade, uma pessoa está doente, ela está vulnerável, ao invés da gente proteger essa pessoa, ao invés da gente cuidar dessa pessoa, a gente simplesmente ataca a pessoa que está vulnerável. E quando a gente fala de uma doença mental, a gente fala de alguém que está em extrema sensibilidade.
qualquer coisa que essa pessoa sofrer de ataque verbal, ou pior do que isso, físico, vai fazer com que essa pessoa fique ainda mais num processo ainda pior daquilo que ela está sofrendo. Mas infelizmente a gente volta a ter esse problema. As pessoas se preocupam em atacar quem está supostamente fraco naquele momento, ao invés da gente proteger e cuidar dessa pessoa. E infelizmente isso vem até de pessoas da família. Como eu disse para vocês, eu tenho há muitos anos essa doença. E durante todo esse período, o que me fez sobreviver dessa doença foi justamente a minha família, a minha rede de apoio. Graças à minha rede de apoio, eu tive sempre alguém para estar perto me olhando, mesmo quando eu tive muita vontade e planejei por muitas vezes o meu suicídio. Cara, é muito preocupante que as pessoas não tenham essa sensibilidade de cuidar de uma pessoa que está doente, até que ela volte ao seu equilíbrio e volte a conseguir viver ou andar com as suas próprias pernas novamente, né? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Se esse for o seu caso, cara, eu aprendi com uma pessoa da minha família, um tio meu, as pessoas costumavam atacar ele, no sentido de atacar verbalmente, porque eles diziam que ele era louco. Só que eles diziam que ele era louco porque ele vivia a vida dele sem se preocupar com o que os outros pensavam. Então às vezes as pessoas atacavam ou falavam algo dele, fulano, não, mas fulano é louco, simplesmente porque o cara não se importava. É diferente você não se importar com o que os outros pensam e ficar fazendo coisas ruins. Você prejudica pessoas, você faz mal a outras pessoas, e aí você não se preocupa com o que os outros pensam fazendo isso. Não, aí você está extremamente errado. Nós estamos falando de alguém que vive a sua vida sem prejudicar outras pessoas, e porque ele pensa diferente, porque ele se veste diferente, porque ele tem atitudes diferentes que as pessoas não estão acostumadas no seu padrão social, as pessoas têm uma tendência a atacar, não é mesmo? Esse meu tio, ele costumava usar umas calças de couro, numa época que aquele personagem do Tom Cavalcante estava muito em alta, né? Ele brincava lá naquela época, ele chamava lá o Pit Bicha, e ele sempre brincava, né? O cuecão de couro, mano! Você talvez que for das antigas vai lembrar. E o meu tio, ele trabalhava com roupas de couro. E ele usava umas calças apertadas de couro. Cara, as pessoas mexiam muito com ele. E às vezes ele andava num carro um carro que era muito velho, muito antigo. Eu admiro muito esse tio, cara, por causa disso. Eu aprendi muito com ele com isso. E às vezes ele tinha que parar o carro na estrada. Pra você ter uma noção, o carro era velho, os pedais do carro eram muito duros, e ele dirigia uma longa distância e começava a doer as pernas dele. Ele saía do carro com aquela calça de couro e fazia aquele movimento de cócoras na lateral do carro, e ficava pra cima e pra baixo fazendo esse movimento para as pernas deles ver se ele sentia algum alívio. Os caras passavam, buzinavam, e eu tava dentro do carro às vezes, né? Porque eu gostava muito de viver com a família, eu gosto muito de conviver com essa família do meu tio. E aí meu primo, né? Meus primos sentados no carro, a gente olhava e eu sentia vergonha por ele. Eu pensava, meu Deus, como é que ele não tem vergonha? Os carros estão buzinando ele com essa calça de couro apertada, quicando desse jeito no chão. Cara, aquilo era muito engraçado. Só que, conversando com ele uma vez, ele me disse, Diego, se tu te preocupar com o que as pessoas estão pensando de ti, tu não vai viver. Tu vai travar. As pessoas, elas vão comentar coisas de ti, ou da tua vida, ou daquilo que tu faz, ou do que tu tem, muitas vezes, simplesmente ou por maldade, ou porque elas não têm o que fazer, ou porque elas não têm outra coisa para se preocupar. Então ele disse isso e eu caí a ficha, cara. Eu comecei a observar e disse, cara, ele tem toda a razão. Se a gente ficar se preocupando que as pessoas estão pensando de nós, e eu quero abrir um parênteses aqui. Se você sofre de transtorno de ansiedade, o que as pessoas pensam de você é muito ruim, porque a sua mente, ela adianta esse processo. E aí ela cria um processo de preocupação intenso. Dentro do possível, se você conseguir, claro, tenta isolar isso, tenta não dar atenção. Você não prejudica ninguém, você não faz mal a ninguém. Se você está só vivendo a sua vida, não dê atenção para o que os outros pensam de você.
Se você faz isso, você vai criar uma carga a mais que você não precisa, porque você já tem um problema para se preocupar, que é essa doença mental, seja ela qual for, né? Por isso que eu costumo tentar nos meus vídeos mostrar para as pessoas que é possível sobreviver, mas acima de tudo, claro, buscando tratamento médico, né? Tratamento médico é muito importante, de coração. Eu espero que você consiga, com o tempo, se superar. É muito fácil falar para as pessoas, tu tem que se ajudar. Não, cara, não é assim que funciona. É um processo bioquímico mental. Não basta só eu querer. Se a minha mente não estiver funcionando de forma correta, eu não vou conseguir, certo? E eu espero de verdade, gente, que você consiga buscar um tratamento, que esse tratamento possa dar algum equilíbrio para você e que você consiga superar, aí sim, não a doença em si, mas que você consiga ser forte para seguir adiante. Porque tem uma vida longa pela frente, não importa a sua idade. Se você tiver 90 anos, você ainda tem vida. Então, gente, de coração, espero que você fique bem. Eu tô chegando aqui no ponto que eu precisava chegar e vou fazer outros vídeos em outros momentos mais específicos, tentando falar sobre isso. Um beijo no seu coração. Até a próxima.